no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, oração dominical. E nós já passamos pelas bem-aventuranças, já passamos por juramentos, já passamos por toda essa sequência da lei. E agora a gente entrou no capítulo 6 de Mateus, em que Jesus nos ensina como orar, ensina os seus discípulos a orar. E eu queria te convidar, nesse momento, a que você se coloque de pé, se assim for possível, para que a gente faça a leitura de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. O pastor Eduardo, na semana passada, já introduziu a oração, falando sobre a questão da provisão diária, sobre as nossas ansiedades no nosso dia a dia. E hoje nós vamos dar foco no verso 12, nós vamos ler toda a oração do Pai Nosso, mas vamos dar foco no verso 12, tá certo? A respeito do perdão. O verso 9 diz o seguinte: vocês devem orar assim. Acho que a gente consegue orar, esse aqui a gente consegue falar junto, né? Acho que de cabeça acho que todo mundo lembra, né? Vamos no 3, todo mundo repetir junto? 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa aqui a gente conhece, essa aqui a gente sabe de cor. Vamos comigo lá para Mateus 18 agora? Essa eu acho que você vai ter que ler. Se você tiver essa decorada, parabéns. A gente vai ler a partir do verso 21. Capítulo 18 de Mateus, a gente já aproveita que está todo mundo de pé e já lê tudo de uma vez. Mateus 18, verso 21. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente ali pelo telão. E diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve misericórdia dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha misericórdia comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor mandou chamar o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você deveria ter tido misericórdia do seu conservo, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar? Estenda suas mãos assim, não é a bênção apostólica ainda, não acabou, pode ficar tranquilo. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, aqui está a Tua igreja, de mãos estendidas, Pai. Mãos essas vazias, porém gratas. Mãos vazias, Senhor, porque nós nada temos a oferecer ao Senhor. Senhor, nós
não podemos chamar a sua atenção por nada de bom que existe em nós, porque bom é apenas o Senhor, Pai. Nossas mãos estão gratas neste instante, Pai, porque mesmo estando vazias, a provisão do Senhor recai sobre nós essa manhã, Deus. Te agradecemos, Jesus, pelo teu alimento, te agradecemos pela tua santa palavra que será pregada aqui nessa manhã. Pedimos que o Senhor renove os nossos corações e transforme as nossas vidas, Pai, de maneira poderosa. Que o teu Espírito flua em nosso meio e quebre cadeias, Pai. Graças te damos no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar? Em 1994, num pequeno país da África Central, chamado Ruanda, é um país bem pequenininho, poucas pessoas conhecem ele. Ele é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, estado brasileiro. Em 94 aconteceu o maior genocídio que a humanidade já viu nos últimos 50 anos. Duas etnias predominavam naquela região, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eles eram a maioria e os Tutsis eles representavam mais ou menos de 10 a 15% do país. Depois de diversos conflitos diante da colonização da Bélgica, que aconteceu na década de 60, houveram muitos embates entre essas duas etnias. Anteriormente à colonização, eles viviam de forma pacífica. Eles até se casavam entre si, apesar das diferenças de serem duas etnias diferentes, eles conseguiam conviver de uma maneira harmoniosa. Porém, diante do preconceito, do racismo que foi instaurado ali pelos colonizadores, atritos começaram a acontecer nas décadas seguintes, a partir ali da década de 60, após a sua independência. Esse país teve vários conflitos entre essas duas etnias. Em abril de 1994, houve o maior extermínio que aquele país, e a história recente, ela nos apresenta. Mais de 1 milhão de Tutsis foram eliminados, num período de 100 dias. Só para a gente conseguir ter uma dimensão do que isso representa para a gente, a Covid-19, ela demorou 9 meses para ter essa mesma quantidade de vítimas. Só que a gente está falando de uma escala global. Num pequeno país, do tamanho do estado de Sergipe, 1 milhão de pessoas foram eliminados de maneira completamente violenta. A arma do crime eram facões, porretes, pedaços de pau e armas contrabandeadas, custeadas pelo próprio governo. Então, essa intenção partiu do governo para a eliminação dos Tutsis. Para a gente ter uma noção do que isso, como isso impactou o país, foi feito um centro memorial em referência, em lembrança a esse genocídio, na capital, em Kigali, que diz o seguinte: em 100 dias, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Mas os genocidas não mataram 1 milhão de pessoas. Eles mataram uma, depois outra, depois outra. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. A cada minuto do dia, alguém gritando por clemência era morto em algum lugar. Não receberam nenhuma clemência. E a matança continuou e continuou e continuou. 10 mil por dia, 400 pessoas por hora, 7 por minuto. O genocídio resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas. Mas a morte não foi o único resultado dele. Dezenas de milhares de pessoas foram torturadas, mutiladas e estupradas. Dezenas de milhares sofreram cortes de facão, ferimentos à bala, infecção e fome. Houve ilegalidade, saques e caos desenfreados. A infraestrutura do país foi destruída e a capacidade de governar desmantelada. Casas foram demolidas e bens roubados. Mais de 300 mil crianças ficaram órfãs e mais de 85 mil crianças, com irmãos ou parentes mais novos, tornaram-se chefes de família. Milhares de mulheres ficaram viúvas, muitas foram vítimas de estupro e de abuso sexual ou viram os filhos serem mortos. Muitas famílias foram totalmente eliminadas, sem ninguém para lembrar nem documentar a morte delas. As ruas ficaram cobertas de cadáveres,
Os cachorros comiam a carne apodrecida de seus donos. A cidade exalava o mau cheiro da morte. Os genocidas foram mais bem-sucedidos em seus objetivos maus do que alguém ousaria acreditar. Ruanda estava morta. Esse genocídio ele acontece por ordem do governo e com a convocação da própria população. Essas mortes por facão, por porrete, por pedaço de pau, por armas, ela aconteceu não só por parte dos militares, mas também da própria população. Eles instruíam as pessoas a, sempre que identificassem um Tutsi ou um Hutu moderado, ele fosse eliminado, para que assim eles pudessem exterminar completamente aquela etnia. Dentro dessa formação, eles abriram a possibilidade da formação de milícias. Essas milícias eram, em grande parte, formadas por jovens e por crianças, de 9 a 10 anos. Muitos dos nossos pequenos aqui estão nessa faixa de idade, e daí a gente imagina uma criança com 9, com 10 anos, com um facão, com uma peixeira, como a gente conhece aqui, matando pessoas deliberadamente. Qual que foi o impacto disso para aquela nação? Como que a gente imagina as marcas que aquela nação teve diante disso? Foram um período de 100 dias. Em 3 meses, 1 milhão de pessoas morreu. A nossa macro-região daqui de Sorocaba tem mais ou menos esse número. Se a gente pegar daqui de Sorocaba e for ali até mais ou menos Itapetininga, passando Capela do Alto, a gente vai ter mais ou menos essa faixa. 1 milhão de pessoas. Como que uma nação se reergue? Como que ela se reconstrói diante disso? Nessa história eu quero enfatizar para vocês a história da Clementina, uma mulher que teve o marido e os filhos assassinados na sua frente por um jovem líder de facção, de milícia. Só que pouco tempo depois que ele assassinou a família da Clementina, a família dele também foi ceifada. Perdeu os pais, os irmãos, ele ficou órfão e sozinho no mundo. Passado esse período do genocídio, cortes populares foram implementadas para que aquelas pessoas fossem julgadas, para que os crimes delas fossem responsabilizados. E dentre essas pessoas que foram julgadas estava o assassino da família da Clementina. Irmãos, 1 milhão de pessoas mortas. Quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo? Você imagina como que estava o cenário carcerário daquele país? Ele não tinha estrutura para aquilo tudo, porque eram muitas pessoas que estavam sendo presas. Diante dessa superpopulação carcerária, o Estado não tinha a menor condição de prover os sustentos básicos ali para os detentos, para os encarcerados, e com isso as famílias tiveram que se responsabilizar pelos itens básicos. Alimentação, itens de higiene, remédios, tudo isso era responsabilidade dos familiares. Como que esse jovem que teve os pais mortos, que foi julgado, penas ali, irmãos, entre 20 a 35 anos, mais ou menos. Como que ele ia se virar? Quando a Clementina ficou sabendo que esse jovem tinha sido preso, ela foi até a cadeia para conversar com ele. O que vocês imaginam que ela falou para ele? Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Jesus, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele fala sobre uma provisão de pão, no verso anterior, só que no verso 12 agora, ele traz uma coisa que é tão necessária quanto a comida que a gente come todos os dias, que é o perdão. Aqui a gente vai dividir a nossa oração em 2 blocos. A gente vai falar sobre o perdão que nós recebemos, nós sendo perdoados, e um segundo bloco sobre nós sermos perdoadores, sobre as nossas dívidas que foram quitadas e que assim nós podemos estender a outros também. Quando Jesus ele está ali apresentando a figura do Pai Nosso, ele apresenta primeiramente um Deus que ele é Pai, um Deus que é santo e que está separado nos altos céus, que ele é possuidor de um reino exclusivo,
detentor de uma vontade que ela é soberana e elevada, provedor das necessidades básicas e diárias que nós temos. Só que aqui ele apresenta agora mais um item. Ele coloca agora também uma necessidade própria do ser humano que ele não consegue viver sem ela, que é o perdão. Na primeira parte ele demonstra a necessidade do perdão que não tinha sido compreendido ainda por aquele grupo e que talvez não seja compreendido ainda hoje por muitos de nós. A gente está falando aqui de um cenário onde os discípulos eles estão sendo recebidos como filhos, é a primeira vez que eles estão tendo contato com essa verdade bíblica, só que, além de filhos, eles também estão sendo colocados como devedores. Quando Jesus fala, perdoa-nos, tudo aquilo que é carente de perdão é porque alguma coisa foi quebrada, é porque alguma coisa não está correta. E aqui a gente tem a apresentação das dívidas que nós temos para com Deus. Diariamente, nós vivemos em dívida com o nosso Pai. Não existe um dia sequer que nós não sejamos dependentes da misericórdia de Deus. Só que o propósito de Jesus, nesse primeiro trecho da oração, não é de ficar apontando, enfatizando, olha o quanto vocês não conseguem, olha o quanto vocês são ruins, mas é justamente o oposto disso. É para revelar um caráter redentivo, um caráter misericordioso que o Senhor tem por cada um de nós. E o fato a se observar é que essa paternidade, ela é atendida não sobre uma esfera de medo. A visão popular que a gente tem sobre Deus é aquele Senhor sisudo, bravo, que está ali o tempo inteiro irado com a sua criação. Ele está com um raio pronto para atacar na sua cabeça quando você cometer a sua primeira falha. Não é isso que o texto está apresentando para a gente. O texto ele está dizendo que nós temos um Pai que é nosso, um Deus que nos recebe, que nos atende e que estende a nós o seu perdão. Para conseguir ilustrar melhor essa ideia de perdão, Jesus ele dá esse exemplo, ele conta essa história que a gente leu lá em Mateus 18. Eu vou ler mais uma vez para a gente gravar ela bem na nossa mente. Do verso 23 até o 27. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão com ele, cancelou a dívida e o deixou ir. Qual que é a história que Jesus está contando para a gente aqui? Tinha um reino, que ele estava fazendo um acerto de contas e ele começou a chamar todos os credores ali para se apresentarem diante dele e darem uma posição. Aqui a gente vê a palavra talentos e essas coisas todas, a moeda da época, a gente não consegue ter muita dimensão disso, né? Para a gente conseguir dimensionar mais ou menos, o sistema monetário daquela época, ele era medido por trabalhos diários, então a grande maioria da população era feita de trabalho braçal e os pagamentos eram feitos diariamente. 10.000 talentos, que Jesus está apresentando aqui, representava mais ou menos 60 milhões de dias trabalhados. Você trabalha bastante. Você faz uma média de 48 horas semanais, 60 horas semanais, 70 horas semanais. Você imagina você trabalhar 60 milhões de dias para pagar uma dívida que você fez. Vamos colocar em valores para ficar mais fácil? Isso vai dar mais ou menos 140 bilhões de reais. 140 bilhões de reais é metade da dívida do Corinthians hoje, mais ou menos. Talvez já tenha aumentado agora. Você já se endividou? Você já entrou no SPC Serasa? Já atrasou um boleto? Você já teve dívida de alguma maneira? Dívida monetária com alguém? Com certeza é algo muito menor
do que a dívida desse servo. Irmãos, a gente está falando de um período que não tinha tigrinho, não tinha criptomoeda, não tinha Virgínia anunciando plataforma nova que está pagando muito. Como que esse servo anunciou? Como que ele conseguiu adquirir uma dívida desse tamanho? Isso é um mistério para a gente. A verdade é que a dívida que ele possuía com o rei era impagável. Se ele tivesse 100 vidas não seriam suficientes para que ele, todos os dias, se esforçando, se dedicando, fazendo hora extra, ele conseguisse pagar aquela dívida. Jesus está trazendo aqui um cenário onde a condição que está sendo imposta é de impossibilidade. É impossível que aquele servo ele pague. Para quem que Jesus está contando essa história? Ele está apresentando isso para os judeus, ele está apresentando ali para pessoas que tinham formas de alcançarem justiça perante Deus, através da caridade, através das esmolas, através das orações, através dos jejuns, para que assim eles tentassem se colocar de maneira aceitável diante de Deus. Jesus está pegando isso e está falando, olha, é impossível. A dívida que vocês têm, ela é impagável. O valor ele não só era incalculável, como a sua possibilidade de restituição ela era completamente nula. Numa sociedade onde a remuneração ela acontecia diariamente, não tinha qualquer forma, não tinha outro meio dessa dívida ser paga. E aqui esse exemplo ele faz com que a gente entenda que existe uma necessidade diária de provisão por alimento. Ele já falou anteriormente sobre o pão nosso de cada dia. Então nós necessitamos do nosso pão para nós sobrevivermos. Só que agora Jesus apresenta o perdão como uma garantia para que nós não morramos. Se a gente precisa do pão para a gente viver, a gente precisa do perdão para que a gente não morra. E aqui, a oração que Jesus ele cita, não fala sobre essa única dívida de 60 milhões de dias que a gente tem que pagar. Mas essa oração ela é feita no plural. São as nossas dívidas. Então a gente acumulou 140 bilhões ontem, 140 bilhões hoje, 140 bilhões amanhã. E assim a gente vai acumulando e vai empilhando uma dívida que nenhum de nós tem condição de pagar. O fato da gente compreender o valor, o peso da dívida que nós temos para com Deus, permite que nós entendamos, que a gente tenha uma consciência de como que está a nossa situação diante do Senhor. Se a gente com uma dívida tão alta como essa, se a gente diária e constantemente continua fazendo mais dívidas, mais e mais dívidas, a gente caiu ali no rotativo do cartão de crédito e a dívida só aumenta, e as coisas só estão indo. Qual seria a forma justa que o Senhor olhasse para nós? Quando a gente fala da questão de legalidade, o que o Senhor tinha direito de fazer com nós? A história ela conta que o rei, diante desse servo credor, ele perdoa. Ele isenta aquele servo do seu pagamento. Só que, irmãos, a nossa relação para com Deus, ela não é uma relação em que a dívida ela foi anulada, essa dívida ela foi cancelada porque Deus ele esqueceu. Deus estava ocupado fazendo outra coisa, ele acabou deixando passar, empurrou para debaixo do tapete, agora a gente não precisa se preocupar mais com isso. Nenhum dos nossos pecados, irmãos, ele foi apagado sem que antes Jesus não tivesse pago por ele. A gente não consegue olhar para esse texto, a gente não consegue ver a nossa condição, a nossa situação, quanto seres humanos, diante de um Deus que ele apresenta como santo, que ele apresenta como soberano, conhecedor de todas as coisas. Não tem como a gente se apresentar diante dele da forma como nós estamos. Foi necessário um sacrifício substitutivo para que assim nós pudéssemos acessar a Deus. Porque quando o Senhor ele nos olha, ele não vê simplesmente o pecado que nos encobre. Ele não vê simplesmente a condição a qual nós possuímos. Mas ele vê o sangue de Cristo que nos lava.
Assim como o servo devedor, a dívida que nós possuímos com Deus, ela é incalculável e ela não poderia ser paga, nem com 1000 outras vidas. Esse é o cenário, esse é o contexto que Jesus está apresentando aos seus discípulos, o perdão que foi estendido a cada um deles. E a carta de Tiago, ela vai falar a respeito de uma confissão de pecados, que ela é feita de maneira comunitária, então a confissão, confessem seus pecados uns aos outros, porque isso traz o arrependimento, isso traz o esclarecimento de quem nós somos. O Salmo 119, ele é muito bonito porque ele fala de pecados que nós temos cometido, que nós não temos conhecimento. Então, se a gente acha que, eu julgo que no meu dia a dia, o meu proceder ele é correto. Eu estou fazendo tudo direitinho, igual Deus quer. O Salmo 19 vai falar que não, vai falar que existem coisas que você nem mesmo conhece e que são pecado diante do Senhor. Mas essa ação de compreender, de buscar o conhecimento e a provisão vinda do alto sobre as nossas falhas, é o que garante esse perdão a nós. Nós só podemos ser perdoados a partir do momento em que nós conhecemos, que nós confessamos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, quando Jesus ele apresenta esse trecho da oração, pedindo por perdão de dívidas, esse perdão ele não vai vir de maneira mágica e automática, mas ele vai acontecer a partir do arrependimento, da confissão de tudo aquilo que existe de ruim em mim. Porque agora eu sei que a dívida que eu tenho para com Deus, ela não poderia ser paga por mim. Eu precisava que outra pessoa assumisse o meu pecado. E assim a gente vê que Jesus ele aponta, ele trilha um caminho onde o perdão ele não é uma oportunidade, mas o perdão ele é uma necessidade de todos nós. Não existe nenhum de nós aqui dentro que não seja dependente do perdão de Deus, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende esse primeiro bloco, a gente consegue avançar e a gente parte para a segunda parte. Assim como perdoamos os nossos devedores. A gente vê a sequência dessa oração agora sobre uma nova perspectiva. Se antes eu tinha sido perdoado, agora eu também tenho a capacidade de perdoar. Jesus ele não termina a sua oração sem que ele nos inclua nela primeiro. A gente não está numa posição simplesmente de ouvintes, de espectadores do que Jesus está fazendo, mas nós somos chamados a participar daquilo que ele está apresentando. E aqui a gente ressalta o seguinte: recebemos perdão da parte de Deus, porque o perdão ele sempre será divino. Nós, como seres humanos, falhos e caídos que somos, nós não temos capacidade de gerar perdão. Nós não produzimos perdão. Nós reproduzimos. Nós pegamos algo que é da parte de Deus, que vem do alto para nós, e nós compartilhamos com outros. O perdão, ele é e sempre será, do começo ao fim, divino. E aqui a gente volta para o texto de Mateus, e a gente vê uma fala de Pedro, sempre Pedro, né? Pedro ele é um ótimo representante. Ele pergunta o seguinte para Jesus, Mateus 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. O contexto que a gente está vendo aqui é, mais uma vez, um contexto judaico. A gente está vendo aqui judeus recebendo essa informação pela primeira vez. Se o perdão ele é algo divino, a gente não consegue compreender toda a dimensão, toda a extensão do perdão. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está fazendo aquilo que muitos de nós gostam de fazer. Ele quer testar os limites que o Senhor estende para ele. Jesus, qual que é o limite do perdão? O quanto que eu preciso perdoar para eu ainda ser considerado crente? Para ainda ser um cara bacana?
Se for uma vez, a gente consegue. Errar uma vez é humano, a gente aceita. Uma segunda, para um judeu seria raro ele considerar isso. Uma terceira, então, era impensável. O que Pedro está fazendo? Ele está jogando o sarrafo muito lá em cima. Ele está colocando mais que o dobro de vezes que o judeu mais piedoso pensaria. Ele está falando, Jesus, 7 vezes, tá legal? Porque a gente é Pedro, nós temos essa natureza. Se na 7ª a gente conseguisse, por misericórdia, perdoar aquela pessoa, na 8ª a gente estava liberado para estourar. Jesus está colocando uma margem aqui que ela excede qualquer tipo de possibilidade de conhecimento, de atuação humana. Jesus ele fala que 70 vezes 7 é a medida pela qual nós devemos perdoar o nosso próximo. E aqui a gente volta, de novo, para o nosso texto de Mateus, e agora a gente termina a partir do verso 28. Então, primeiro Jesus apresenta o servo com a dívida impagável, e agora ele apresenta como aquele servo recebeu aquela bênção, né? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores para que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. No início dessa história, a gente vê uma cifra que a gente não consegue nem imaginar. A gente está falando de mais de 140 bilhões de reais. A dívida que esse conservo tinha com o primeiro servo, ela era uma dívida significativa. Se a gente fosse trazer para número, seria aproximadamente 15 mil reais. 15 mil reais é dinheiro. Mas para quem foi perdoado em 140 bilhões, essa dívida ela não é nada. A gente não consegue fazer comparação entre uma coisa e outra. A gente não consegue nem colocar em percentual quanto que daria uma para outra. Nos versos iniciais do capítulo 6, Jesus ele faz um alerta a respeito do sistema religioso e da forma que os religiosos se comportavam naquela época. E ele fala para os seus discípulos, não sejam como os hipócritas. Quando nós acessamos a segunda parte dessa oração, Jesus está trabalhando aquilo que tem de pior em nós, que é a nossa hipocrisia. Tendo nós recebido um perdão imerecido por nossos pecados, como que nós podemos ser incapazes de perdoar outros numa escala, numa dimensão infinitamente menor? Se eu tenho consciência do que Deus fez por mim, do quão mal, do quão ruim eu sou, e ainda assim Deus me perdoa, como que eu posso não perdoar alguém que fez algo infinitamente menor comigo? A palavra perdão, para a gente conseguir entender um pouco melhor, no grego, ela significa deixar ir, mandar embora, liberar. Quando a gente não perdoa, a gente faz o oposto disso. A gente retém, a gente aprisiona, a gente segura, a gente mantém algo que não vai trazer nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de benefício para a gente. A visão acerca do perdão, na nossa cosmovisão cristã, ela está ligada a um princípio que ele só pode ser compreendido e praticado
quando o trecho anterior, quando a primeira parte, ela foi bem internalizada em nós. Então, se eu tenho consciência de que o perdoa as nossas dívidas, ela diz respeito a mim e diz respeito a todos aqueles que são recebidos na família de Deus, todos nós somos, compartilhamos da mesma figura. E a visão que a gente vai ter sobre o perdão de maneira popular, ele vai estar mais ligado ao campo dos sentimentos, quando você vai fazer ali um acompanhamento psicológico, quando você vai fazer terapia, ou até mesmo uma consulta médica, ele sempre vai estar associado a uma questão psicossomática. Ah, fulano ele está ali, está com depressão, ele está com ansiedade, ele está ali com burnout, está com uma série de problemas. Por quê? Ah, tem que liberar perdão. O perdão ele é visto como essa raiz que é capaz de apodrecer, de adoentar uma pessoa. É claro que todos os nossos pecados, eles têm também um aspecto físico, eles também atingem a nossa matéria. Só que o perdão ele é, antes de tudo, um valor e um princípio espiritual. Se a gente entende que o perdão ele vem de Deus para nós, a gente compreende que a gente não consegue criar o perdão a partir das nossas concepções, mas é apenas diante daquilo que Deus tem sobre nós. O compromisso do perdão, ele vem antes de mais nada do Senhor para cada um de nós. E aqui a gente é apresentado a um privilégio que é oferecido para a gente como uma alternativa para todo desejo ruim, para todo sentimento errado de vingança que a gente tem nos nossos corações. Se o perdão ele nasce no meu coração, eu tenho capacidade de fazer tudo aquilo que é bom, porque o Senhor ele é bom. Se Deus é bom, se eu compartilho do mesmo princípio, da mesma direção que o Senhor, então eu vou reproduzir, eu vou conseguir fazer aquilo que Ele também faz. E nesse ponto, o perdão ele deixa de ser essa impressão que nós temos de maneira popular, que qualquer um é capaz de oferecer perdão, de entender o perdão, porque a gente transfere ele para uma escala, para uma dimensão que ele é totalmente vindo de Deus. Ele é um presente, ele é um dom que o Senhor compartilha conosco. E aqui a gente pode entrar em 3 dimensões diferentes acerca do perdão. Como que a gente vai se relacionar com essas dívidas do outro para conosco e como que a gente vai entender essas diferentes condições. A primeira, que é aquela que a gente está muito habituado, é a dimensão da vingança. Quando nós perdoamos, nós não buscamos vingança. A partir do momento em que eu exerço o perdão, a partir do momento em que eu compreendo o que é o perdão, eu não vou buscar vingança. Para a gente conseguir ilustrar isso de uma maneira mais prática. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito do aniversário dela. E ela tem uma lista, ela tem uma planilha de todo mundo que dá parabéns para ela. Então, todo ano ela vai lá e alimenta a listinha dela. Fulano me deu parabéns esse ano, faz um check, ciclano, beltrano. Opa, o outro ali não me deu parabéns. O que ela fazia? Ela não dá parabéns para a pessoa naquele ano. E assim, as condições, elas eram tão vindas do maligno, que ela fazia aniversário muito no começo do ano. Ou seja, ela tinha todo o ano ali para conseguir se vingar. Ela conseguia ali repartir aquilo que ela recebeu. Então, se ela não recebeu nada, ela vai compartilhar nada com a pessoa. Irmãos, nós não compartilhamos essa visão. O perdão, ele não é isso. O perdão não é nós, beleza, eu te perdoo, só que eu vou fazer a mesma coisa para você. Você espera que uma hora vai chegar a sua hora. Num momento, na hora que for o seu aniversário, você não espere pelo meu parabéns. Jesus está desfazendo essa impressão. Toda dívida, toda escrita de dívida que tinha sobre nós, que havia sobre nós, ela foi apagada.
O Senhor já não nos conta mais como devedores. Ele nos chama como filhos. Sendo filhos, nós vamos ser filhos obedientes. Nós não vamos ser filhos mal criados, não vamos ser filhos rebeldes. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, a vingança, a Bíblia vai nos dizer que ela pertence única e exclusivamente ao Senhor. A vingança ela é do Senhor. Então, você como um cristão que teve o seu coração regenerado, que teve a sua vida transformada por Cristo, a vingança ela não faz mais parte de nenhum tipo de esfera a qual você pode se envolver. A segunda dimensão é a do castigo. Perdoar não é incitar na busca pelo castigo. Embora a gente reconheça que, frente a algumas situações, ele pode e deve acontecer. Então é o seguinte, eu te perdoo, só que agora eu vou torcer muito para que o canudinho do seu todinho ele afunde e você se lasque. E você tem ali grandes complicações. Irmãos, o castigo que as consequências relacionadas ao perdão elas nos envolvem, elas não dizem respeito a nós. A gente consegue fazer uma aplicação mais visual da questão da violência doméstica. Se uma esposa ela é agredida pelo seu marido, a gente não vai orientar que ela replique a ele. Ela não vai falar, olha, então se você sofreu ali violência, você joga no ar, você coloca lá na rede social que você foi agredida, que você teve ali a sua integridade física corrompida, para que algum justiceiro, você joga. Se alguém quiser, a porta da frente está destrancada a partir das 11 da noite, que é o horário justamente que ele chega do trabalho. Não é isso que está sendo apresentado aqui. O perdão, ele vai compreender que existem escalas, a gente está falando sobre ofensas, não sobre crimes. Então, diante de uma situação dessa, a mulher ela não vai buscar castigar o seu agressor. Ela vai denunciá-lo e ela vai esperar por todo o processo legal, como deve ser. Ela não vai, de nenhuma maneira, tentar, com as próprias mãos, buscar ali algum tipo de punição àquela pessoa. E, diante do Senhor, um dia, todos nós iremos encontrar e Ele irá julgar cada um dos nossos atos. E a terceira dimensão é a dimensão do julgamento. Perdoar não significa fechar os olhos para o mal que foi feito. O mal, ele continua sendo mal. Essa é a ideia de que o perdão ele é esquecer. Eu esqueço agora, meu coração está leve, está limpo, então eu já não me lembro mais do que ele fez. Essa não é a visão bíblica do perdão. Aquilo que nós recebemos de Deus teve um preço. Sempre que o Senhor olha para Cristo, Ele lembra do sacrifício que foi feito. Nós, quando somos convidados a participar do perdão, a gente não vai sofrer uma amnésia espiritual. A gente está num estado tão próximo a Deus que a gente já não consegue atribuir nenhum tipo de culpa àquela pessoa a mais. Não é isso que acontece, irmãos. Se você faz negócio com o estelionatário e ele te causa prejuízo, você vai perdoar ele, você vai liberar sobre a vida daquela pessoa, só que você nunca mais vai voltar a fazer negócio com ele. Por quê? Porque você já teve uma experiência ruim e isso foi suficiente. Não significa que você não perdoe, que você não possa conviver com ela, mas são esferas que elas são diferentes. A gente está separando as coisas e colocando cada uma no seu lugarzinho do jeito que tem que ser. Então, não pense que se você sofreu coisas no passado, isso te traz lembranças, isso te traz memória, isso faz parte do processo do perdão. Talvez essas lembranças, essas memórias, elas nunca saiam daí. Talvez você lembre delas por toda a sua vida. E diante dessas memórias, diante das consequências das coisas que aconteceram, pode ser que esse seja o caminho. Para que você, diante de um bom julgamento, diante do discernimento que o Senhor compartilhou com você venha optar por essa saída.
por esse caminho. E aqui a gente vê que, diante das nossas experiências humanas, diante da nossa jornada aqui na Terra, o perdão ele sempre vai ser uma grande pedra de tropeço para a gente. Vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Porque a gente sempre vai ter muita dificuldade com o perdão. Não porque o perdão ele é difícil de entender, mas porque o perdão ele é difícil de praticar. Porque é difícil de viver o perdão. Eu lembro que, quando eu era criança, alguns irmãos sabem que eu tenho o irmão mais velho. E os dois ali, a nossa diferença de idade é bem próxima. E quando os nossos pais saíam, a gente organizava ali o nosso próprio clube da luta. Então, 2 meninos sozinhos em casa, a gente acabava ali, e algumas vezes, saindo na mão. E quando a minha mãe ela descobria, ela falava, não é para vocês fazerem isso, vai no seu irmão, pede perdão. Ela fazia a gente se abraçar, se beijar e dizer que a gente se amava. Irmãos, a gente consegue compreender isso. Por volta ali dos 7, 8 anos, eu tinha entendimento do que aquilo significava. Só que eu não queria fazer aquilo. Aquilo me doía. Eu preferia que ela me colocasse de castigo do que eu pedir perdão. E pior que isso, tinha que abraçar, tinha que beijar e dizer que amava ainda. Olha que mãe pedagógica, né? Uma mãe cristã de verdade. É assim que a gente se comporta muitas vezes. A gente entende o que é perdão, a gente está aqui exposto à verdade do Evangelho, mas a gente não quer fazer. Por quê? Porque você foi prejudicado. Por quê? Porque eu era menor e era eu sempre que apanhava. Eu já apanhei, vou ter que pedir perdão ainda. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não está olhando para uma maneira, numa perspectiva condicional. Não dependem dos elementos que estão sendo apresentados. Então, diante de tal situação, está liberado você não perdoar. Aqui, acho que a história realmente aponta, ela está indo por um caminho que eu entendo que faz sentido você não perdoar aquela pessoa. Não é isso que a Bíblia está mostrando para a gente. O nosso amor em Deus, ele é experimentado em situações macro, em coisas muito graves, em coisas assim colossais, que nos afetam de maneira profundamente, até em condições menores, em coisas bem menos graves, né? E daí você deve estar pensando agora, falou, Chá, mas você não sabe, você não faz ideia do que você está falando, você não conhece a minha história, você não sabe do meu passado. Se eu contar minha história para o carroceiro, até o cavalo chora. De tão triste, de tão complicada que é a minha situação. Só que é nesse momento, é nesse ponto, que a gente compreende o quanto o amor, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, ele é exercido sobre nós. A gente está falando de escalas muito grandes, a gente está falando de coisas muito importantes. A gente está falando sobre aquele marido grosseiro, sobre uma esposa relapsa, sobre pais ausentes, sobre filhos rebeldes, sobre contratos que não foram cumpridos, sobre parentes que agiram de maneira sorrateira com você, sobre votos de confiança que foram quebrados, sobre relacionamentos que foram traídos, casamentos fracassados, amigos que agiram falsamente, até mesmo um abuso na infância. A gente está falando de uma escala de perdão nessa magnitude. A gente está falando daquilo que tem de mais importante, de mais precioso que o Senhor compartilhou conosco, que é a graça e a misericórdia, que é estender o perdão a outra pessoa. Só que o perdão ele não acontece só em situações muito graves. A gente também tem perdão em coisas menores também. A gente também é capaz de acumular rancor, de acumular ódio contra pessoas em coisas pequenas, sobre uma fala atravessada, sobre
uma discussão de trânsito, sobre um vizinho barulhento que fica ali atormentando você no seu condomínio, sobre os conflitos no trabalho, sobre as discussões na pelada de quarta-feira, sobre várias situações, sobre pessoas folgadas que estacionam a Tower Azul Bebê dele, placa final 1547 na porta da sua casa, depois de você já ter falado várias vezes para ele não fazer isso, porque senão você vai chamar a polícia, ele continua fazendo. Essa acho que foi um pouco mais específica, essa aqui acho que foi para mim. Mas, em tudo isso, o perdão ele acontece. Nós somos chamados a evocar o perdão de Deus, porque o nosso coração ele foi transformado, porque as nossas vidas foram restauradas pela misericórdia do Senhor. E aqui a gente já passa para a nossa conclusão, lembrando da história da Clementina, teve ali a sua família assassinada por aquele jovem, agora ele estava trancafiado, estava preso ali, estava no lugar que era legítimo que ele estivesse, ele merecia estar ali, e ela se encontra com ele. O que você diria para o assassino da sua família? O que passava pela cabeça da Clementina? Diante dos gritos desesperados dos seus filhos, a cada golpe de facão, pelo amor da sua vida, pelo seu marido caindo sem vida diante dos seus pés, o que você, nessa situação, diante do seu algoz, diante do seu detrator, o que você faria numa situação dessa? Clementina, ela olha para esse rapaz e ela diz o seguinte: eu te perdoo. Precisamos um do outro. Você precisa de uma família para cuidar de você e eu preciso ter uma família de quem cuidar. Clementina adotou aquele rapaz, porque ela sabia que o perdão e a reconciliação eram o único caminho que ela poderia trilhar. Ruanda se reergueu diante dessa base. Ruanda é hoje um dos países mais cristãos da África, e os ministros, todas as pessoas que fizeram parte da reconstrução daquele país, eles se motivaram, se moveram diante de bases, de aspectos e valores cristãos. Eu quero indicar para os irmãos um livro que se chama A Próxima Onda, Preparando a Geração que irá Transformar o Mundo. Essa história eu tirei desse livro, é uma história muito emocionante, tem vários outros detalhes que os irmãos podem conferir. E também tem um filme, Hotel Ruanda, que também fala um pouco a respeito dessa tragédia, para a gente conseguir elucidar um pouco melhor o quanto isso impactou naquela população. O que eu quero que os irmãos reflitam nessa manhã, o que a gente precisa pensar a respeito daquilo que foi dito, é que a nossa relação com o perdão, ela é resultado daquilo que nós recebemos. Se eu tenho capacidade de perdoar, foi porque eu recebi perdão da parte de Deus. Clementina só foi capaz de perdoar porque ela tinha recebido o perdão do Senhor. Se eu não sou capaz de perdoar, é porque eu ainda preciso ter a minha vida transformada e alcançada pelo Senhor. Para alguns de nós pode ser uma situação mais complicada. Talvez seja algo angustiante, algo sufocante, algo difícil de lidar. Mas lembre-se que você recebeu perdão nessa manhã. Jesus nos lembra que o perdão do nosso Pai foi estendido não de maneira individual e exclusiva, mas a todos nós. Toda a família espiritual do Senhor compartilha desse perdão, compartilha dessa verdade. E se você sente que você ainda não recebeu esse perdão, se você entende que você ainda não tem capacidade suficiente de perdoar, eu queria te convidar nesse momento para que nós orássemos juntos, para que você curvasse a sua cabeça e assim nós apresentemos ao Senhor tudo aquilo que nós temos
referentes ao nosso perdão, referente às misericórdias que precisam ser estendidas a outros, por gratidão ao perdão que Ele nos ofereceu, porque tudo isso está relacionado à vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai Santo, nós, diante da Tua palavra, te agradecemos, Senhor. Jesus, tantas são as dificuldades que nós enfrentamos em nossos relacionamentos, porque nós não sabemos perdoar, Pai. Nós não sabemos como agir da forma correta. Os nossos corações, eles buscam aquilo que é contrário à Tua verdade. Os nossos corações estão frenéticos, Deus, indo em direção a um caminho de vingança, de amargura, de ira. Mas não é isso que o Senhor espera de nós, Pai. Nós recebemos o perdão da parte do Senhor. Os nossos corações, Pai, são pesados diante do Senhor, não sob uma perspectiva de mal, mas diante de todo o bem, não que nós somos capazes de produzir, mas daquilo que o Teu Filho produziu no madeiro por nós. Jesus, eu sei que muitos dos meus irmãos precisam despertar essa verdade em seus corações, assim como eu principalmente preciso, Deus. Existem pessoas, existem situações das quais somente o Seu perdão, Pai, pode solucionar os problemas. Problemas esses, Pai, que não são externos, mas eles são intimamente ligados ao meu interior, ao meu ser mais profundo, Deus. Corrige o pecado que existe em nós, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estender perdão àqueles que nós julgamos não serem merecedores, àqueles que nós, por longos anos, acumulamos, Pai, e temos alimentado dia após dia esse sentimento, essa motivação. Tu sabes, Pai, Tu sabes o quão dependente nós somos de Ti. Que a Tua provisão esteja sobre nós, Pai. Que o Teu auxílio, que o Teu socorro, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade, Senhor, nos cubram para que assim nós sejamos capazes. Se algum dos meus irmãos aqui, Deus, sente que não tem força suficiente, renova, revigora, Senhor. Reforça bases, sentimentos, compreensão de quem o Senhor é em seus corações, para que assim eles possam também ser como o Senhor, Deus. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós perdoamos porque o Senhor nos perdoou primeiro, Pai. Isso não vem de nós, Deus. Isso não é produto humano. Isso é graça, isso é dom, isso é bondade divina do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, te exaltamos nessa manhã, Deus. Que o Senhor seja glorificado em nosso meio, em nossos corações. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém.